No Reverso UFES dessa semana, a fotógrafa Ana Luzes, do Instituto Serenata de Favela, fala sobre a importância da arte para a transformação social nas periferias da Grande Vitória. TVE é sua, é pública, é dos capixabas. Olá, bem-vindo ao Reverso UFES. Eu sou Natália de Souza, estudante de jornalismo na UFES, e hoje nós vamos falar da arte como instrumento de transformação social. E aqui com a gente hoje está a Ana Luzes, que é artista visual e fotógrafa documental. Além disso, a Ana é atualmente voluntária no Instituto Serenata de Favela, que desenvolve 8 oficinas e cursos profissionalizantes no bairro do Morro do Quadro. Ana, seja muito bem-vinda e obrigado por estar aqui hoje. Obrigada, Nath. É uma honra estar aqui com você. De início, eu gostaria de perguntar, você é voluntária há 5 anos no Instituto Serenata de Favela. De que forma a fotografia, em especial, proporciona para esses jovens a transformação de vida? Então, eu acredito que a fotografia é um documento, né? Como se fosse uma testificação da existência. Quase uma carteira de identidade. Quando a gente fotografa, ou quando o outro fotografa, ele está documentando alguém. Ele está falando assim, essa pessoa existe, ela esteve aqui, ela passou por aqui. Então, eu acredito que a fotografia, no Instituto em si, ela é muito esse abraço, sabe? E essa certeza de que, cara, o mundo vai me ver e o mundo também vai enxergar a forma que eu vejo. É esse ponto de transformação que tem dentro do Instituto. Existem desafios para pensar as fotografias nesses locais, dessa representatividade? Eu acho que o maior desafio sempre vai ser tirar essa caricatura, sabe? Esse estigma que colocam. Porque como você vai fotografar alguém e aí, tipo assim, ela já tem como se fosse uma imagem pré-concebida de outras pessoas, né? Então, tirar essa imagem e trazer à tona verdadeiramente quem ela é o desafio que é mais doido. Porque qualquer coisa você esbarra, sabe? É como se as imagens já tivessem uma pré-leitura. Como foi que você percebeu que a fotografia poderia ser um instrumento de transformação social? E aí tem uma história. Eu acho que para essa pergunta tem uma história muito boa. Eu conheci o Ricardo, que é um dos integrantes do Instituto Serenata de Favela, com 14 anos, em 2021. E eu fui tirar uma foto dele para uma série fotográfica chamada Só Mais Um Neguinho. E no Só Mais Um Neguinho, a gente queria falar sobre ser só mais um neguinho e não ser só mais um neguinho. É baseado na música até do César MC. E quando eu fui fotografar ele, ele falou, Ana, eu não consigo olhar para a câmera, porque, tipo, me causa uma sensação de timidez, mas também de, tipo, meio que medo do que as pessoas vão pensar do meu olhar. E aí eu perguntei para ele, o que te causa medo? E aí ele falou, não, na escola as pessoas falam que o meu olhar já dá medo. Que, tipo, quando eu olho, já é um olhar que causa medo nas pessoas. E isso bateu muito forte nele. E quando eu percebi que a fotografia estava ali, eu estava tirando fotos de um menino que tinha medo de olhar para a câmera, eu falei, vamos fazer o seguinte movimento então, tampa seu rosto. E depois, quando você sentir a vontade, você olha diretamente para a lente da câmera. E aconteceu que ele fez exatamente esse movimento de tampar o rosto, assim. E essa fotografia ela é um ícone, assim, até hoje. E é uma reação à fotografia, né? Existem mais algum tipo dessas reações que você costuma observar nos jovens e nas crianças que participam do projeto? Então, quando essa foto aconteceu, é muito doido, porque a fotografia ela ficou muito famosa. Essa fotografia, ela foi para o México. Ela chegou aí para uma projeção em Nova York também. E aí eu volto para a escola do Ricardo e mostro essa fotografia na escola do Ricardo. E quando eu vou lá, eu recebo um bilhete dele falando assim, Ana, eu quero ser seu modelo novamente. E o Ricardo é meu modelo até hoje, com 19 anos de idade. Então, a fotografia ela tem esse papel de transformação da forma que a pessoa se vê também. Porque antes ele via, olhava no espelho e falava, não, meu olhar causa medo, as pessoas sentem medo quando olham para mim. Aí agora ele se vê e fala, não, eu tenho um rosto de modelo, eu sou bonito e eu consigo. E ele está nessa trajetória até agora. Então, um menino de 14 anos, agora com 19, ele consegue se enxergar de uma forma diferente. Então, a fotografia, ela teve esse poder de transformar a forma que ele se via, sabe?
Fala um pouco mais sobre como você desenvolve a oficina no Instituto Serenata de Favela. A oficina lá no Instituto é uma forma mais adaptada, eu falo. Porque os meninos eles já têm muita curiosidade com a câmera. E a prática já leva ao conhecimento, não tem como. A gente pode entrar com a teoria, mas sempre a prática vai ser o que eles vão parar e falar bem assim, cara, é agora, será que vai? Será que eu consigo tirar uma foto? Então, quando a gente desenvolve as oficinas, a gente sempre adapta para o ambiente. Eu dou aula, às vezes, para uma criança de 9 anos e na mesma turma tem um homem de 40. Então, como que eu adapto essas duas linguagens em uma oficina só? E aí a gente vai trabalhando, tipo, individualmente com cada um, falando, ó, isso é o ISO, isso é o diafragma, isso é a velocidade, você vai fazer isso, vai gerar isso. Então, é uma forma muito individual o desenvolvimento, mas também, de certa forma, coletivo, porque quando a gente sai para fotografar, tá todo mundo com a câmera na mão e todo mundo vai se ajudando. Então, é uma forma diferente, uma metodologia diferente. E como que funciona, por exemplo, essa questão dos dois contatos juntos de pessoas mais velhas com as crianças? Como que acontece esse desenvolvimento? Eu acho que é justamente nessa coletividade que a favela já tem, assim. O mais velho se sente na obrigação de ensinar o mais novo, mas também não se sente repreendido por ser pelo mais novo ensinar, entendeu? A ele mesmo. Isso. Até porque tá todo mundo saindo no mesmo ponto de partida. Isso é bom porque hoje em dia as pessoas estão muito estagnadas no sentido de que criança tem que estar com crianças e adultos com adultos. Então, eles estão ali compartilhando uma vivência, né? E o que te levou a seguir na carreira da fotografia documental? Acho que todas as respostas meio que levam a isso, né? Quando a gente fotografa alguém, é como se levasse toda a nossa trajetória junto. E aí, toda vez que eu fotografo alguém, é quase um autorretrato de mim. Eu olho para o Ricardo e eu vejo a Ana, tipo, no mesmo dilema. Será que meu olhar causa medo? Será que as pessoas vão me aceitar do jeito que eu sou? E aí eu olho para o Rodrigo e eu me vejo no mesmo dilema. Eu olho para o Pablo, para todos esses meninos que eu já fotografei, e meninas também, e eu me encontro nesse mesmo dilema que eles também estão. Então é esse autorretrato. É quase como se fosse eu ali na frente da câmera. E é muito mais difícil se fotografar. É muito mais difícil porque você tem que se conhecer. E toda vez que eu conheço alguém, eu me conheço um pouco. É essa troca. Como é compartilhar essa troca de olhar e de percepção com esses jovens e crianças? Eu acho que é muito emocionante, né? Porque tem até uma frase do Martin Luther King que ele fala sobre a espada que cura. A espada que cura é o quê? É algo que tem o poder de denunciar e curar ao mesmo tempo. É uma espada de dois gumes. E a fotografia é isso. Ela denuncia e, ao mesmo tempo, ela cura. Então, quando eu olho para eles e eles olham para mim, existe ali um processo de cura acontecendo. É um olhar, literalmente, de um olhar com amor, que é muito mais difícil. É um olhar muito mais, sabe, menos assertivo, às vezes. E é até muito emocionante, porque quando você olha assim, você fala, cara, a Valentina me lembra muito a Ana. E aí depois a Valentina chega e fala assim, Ana, eu acho que Deus trouxe você até a mim. E isso já vale tudo. Isso vale mais que uma exposição, isso vale mais que qualquer outro rolê, sabe? Tipo, mais do que tudo. Esse elogio. E assim, a arte ela tem o poder de conectar as pessoas uma com as outras, né? Então você está ali oferecendo algo que você aprendeu, passando adiante o conhecimento e oferecendo laços também, né? Como que você sente esses laços sendo fortificados entre os jovens dentro da oficina? Eu acho que esse laço é fortificado não só no resultado final, que sempre é uma exposição, que a gente tem um projeto que se chama Luz da Favela, que é justamente ser essas testemunhas da luz, onde a gente tira fotos de tudo e da nossa percepção, mas também é uma coisa de tipo, cara, agora eu posso construir minha própria narrativa. Porque a narrativa de quem mora lá em cima não é a mesma narrativa que quem mora no meio do morro. E assim em diante, quem mora mais embaixo. Então, todos eles vão ter uma perspectiva diferente. Não estou falando só de perspectiva de enquadramento, mas perspectiva de vida, sabe? De tudo que eles carregam junto com eles. Então, isso tudo vai sendo levado adiante. Essa narrativa vai sendo carregada.
Então, quando eles falam, não, eu sou o autor da minha própria história agora e eu posso falar na fotografia o que eu sou, aí a oficina concluiu. Ali a oficina, tipo, acabou para eles. Tipo, eles já sabem fotografar e, inclusive, já mais do que eu, sabe? Então, é uma forma de entregar autenticidade, representatividade e também de que eles contem a sua própria história, façam o seu próprio caminho, né? Sim. Então, você está ali oferecendo a oficina com esse intuito, né? De que as pessoas contribuam a partir da sua própria percepção para os seus caminhos, né? Então, como que você enxerga, Ana, esse progresso, assim? Por exemplo, jovens que participaram ou ainda participam, continuam progredindo na área da fotografia? Então, quando eles entram na oficina de fotografia, eu não espero que eles se tornem fotógrafos. Eu espero que realmente eles só se tornem autores da própria história. Mas, dos que ficam, dos que falam, Ana, eu preciso seguir esse caminho da fotografia, ou Ana, eu preciso seguir o caminho da arte, que eu me interessei mais sobre o processo de criativo, de fazer um esboço ou alguma coisa assim, eu acho que já está ali e está feito. Mas é justamente isso, assim, muitos que tiveram que quiseram seguir essa opção de seguir como fotógrafos, eles tiveram uma evolução muito grande pela prática diária, né? E, cara, é incrível. São fotografias de cotidianas, fotografias de familiares e que, cara, só eles poderiam tirar aquelas fotos. Muito obrigada, Ana, pela sua participação. O Reverso UFES vai encerrando por aqui. A Ana é voluntária há 5 anos no Instituto Serenata de Favela, que acontece na comunidade do Morro do Quadro, em Vitória, e a oficina de fotografia é uma das ofertadas. O Reverso UFES vai se encerrando por aqui. Eu sou Natália de Souza e até o próximo Reverso UFES.